Em vários trechos das BRs que cortam o Piauí, é possível ver a mudança na paisagem provocada pelas queimadas. O aumento da temperatura e a proximidade com os 3 últimos e mais quentes meses do ano ajuda a aumentar o número de focos. O Corpo de Bombeiros divulgou o balanço de janeiro a junho deste ano e as notícias não são boas. 1.150 focos registrados. No ano passado, no total, foram 1.830. As 3 cidades do Piauí com o maior número de focos de incêndio até agora são, em primeiro lugar, Baixa Grande do Ribeiro, com 1.120 focos. Em segundo, está Sebastião Leal, com 424. E em terceiro, Uruçuí, 347 focos. De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Piauí é o 6º estado do Brasil e o 2º do Nordeste com o maior número de focos de incêndio. A informação é comprovada pelo Corpo de Bombeiros, que traz outro dado preocupante. A maioria desses casos é provocado pelos próprios moradores. Quase que a totalidade desses incêndios florestais são provocados pelo fator humano, né? Sempre o homem que provoca. Então, é possível quase sempre evitá-los, né? Tendo alguns cuidados que a população pode estar ajudando a evitar. Quem tiver propriedade, manter sempre um mato rasteiro, evitando acumular lixo. Nós sabemos que alguns lixos acumulados, né, alguns materiais acumulados, eles entram em decomposição e liberam gases inflamáveis. Então, é uma forma de estar ajudando a evitar que esse lixo se acumule. Passando pelas estradas, é fácil entender por que o número de incêndios vem aumentando. Encontramos papel, plástico e garrafas no chão. Segundo o Corpo de Bombeiros, a prevenção é a melhor maneira de evitar incêndios. Mas quando for inevitável, a dica é essa. Sempre fazer ao redor de sua residência, que for próxima à vegetação, fazer aceiros de pelo menos 3 metros de distância. Porque se vier a ter um incêndio próximo, esse fogo não vai estar passando para a sua residência ou propriedade. Põe o mapa de novo aí na tela, por favor, Ney. Eu achei impressionante, né? O número de queimadas lá em Baixa Grande do Ribeiro, região sul, que é campeã nas queimadas. Olha aí, ó. É quase uma fogueira que estão fazendo lá, transformando o município numa grande fogueira. Estão tocando fogo em tudo, meu Deus. Estamos recebendo aqui no estúdio o Major Fredman Wellington, que é do Corpo de Bombeiros. Boa tarde, Major. Boa tarde. Major, quais são as alternativas que as pessoas... Porque muitos desses incêndios, eles são incêndios que acabam saindo do controle, porque é pessoal que queima a roça, preparando o novo plantio e tal. Quais são as alternativas que esses agricultores têm para preparar a roça sem destruir a natureza? Bom, inicialmente eu diria que as queimadas é um problema não só no Brasil, mas em todo o mundo. A questão de educação ambiental. A questão é que a população muitas vezes não tem a informação adequada para poder fazer os procedimentos técnicos e regulares para executar esses serviços. Se você está pensando em botar fogo, chame alguém para lhe ajudar. Toda queimada é um procedimento regular, é um procedimento técnico. Ele exige um relatório, exige uma delimitação de área, exige um registro no IBAMA, exige um trabalho preventivo para aquele local. Por quê? Porque se for tratado tecnicamente, essa queimada, ele não se transforma num incêndio, ela se transforma num fogo controlado. Então, ele não se torna um incêndio, mas uma técnica agrícola. Agora, as autoridades, no caso, os bombeiros, o IBAMA, a Secretaria do Meio Ambiente, têm condições de oferecer essa assessoria técnica em todo o estado, Major? O princípio tem que partir do próprio proprietário de terras. Ele tem que se dirigir ao órgão do IBAMA mais próximo, fazer o cadastro da sua terra, inclusive ter uma taxa de preventivo, e daí então se faz um programa, é acionado os órgãos competentes para poder fazer a fiscalização
desse setor, dessa área. Major, além do interior do estado, tem também um problema muito sério aqui em Teresina, que é a queima de lixo. Principalmente no final da tarde, a gente às vezes até sai aqui da TV, vê aquela névoa branca cobrindo toda a zona sul. O que pode ser feito em relação a isso? Que tipo de orientação pode ser dada para essas pessoas não fazer esse tipo de queimada? O lixo, ele é uma questão que deve ser trabalhada porque exige normas para poder fazer a reciclagem e não a incineração. Então, nesse caso, quando se ateia fogo sobre o lixo espontaneamente, ali está cometendo um crime ambiental. Então, o que tem que acontecer com o responsável por aquela área de lixo, aquele setor? Tem que se comunicar à prefeitura, tem que se fazer um projeto, tem que colocar um trator para poder recolher todo o lixo e fazer uma reciclagem. Porque só assim não estará degradando o solo, o meio ambiente, aumentando a produção de calor, diversos tipos de efeitos que o calor produz no meio ambiente, inclusive diminuir a camada de ozônio e aumentar o efeito estufa. E até o risco para as residências, não é? Inclusive doenças respiratórias. É uma reclamação constante por causa da fumaça, que em certas residências tem pessoas idosas, tem crianças, e vão reclamar porque a fumaça está entrando nas casas e estão dificultando a respiração de certas pessoas nesse quadro. Mas quando eu falei, Major, assim, o risco do próprio fogo descontrolado alcançar as residências. Além esse tipo de situação, que é comum acontecer o pânico em regiões em que o fogo está iniciando próximo das residências. Então, o detalhe é, se for botar fogo no que quer que seja, consulte as autoridades antes. Tem que entrar em contato para fazer um plano de prevenção e Não tem burocracia, não? Não tem, porque é só fazer um telefonema ou então comparecer ao Corpo Bombeiro e fazer o registro da ocorrência. E é triste também a gente ver ao longo das BRs, né, chegando nas cidades, como as pessoas vamos dizer, desovam, né, o lixo e aquilo ali acumula, tem muito papel, aqui acolá alguém passa, joga um cigarro e acaba tocando fogo também. Cenas lamentáveis proporcionadas por nós mesmos, na nossa ignorância e estupidez. Quero agradecê-lo, Major, pela presença aqui com a gente. O Corpo Bombeiro está sempre à disposição para qualquer informação, qualquer relatório que a gente possa contribuir com a sociedade, com as emissoras de TV. Estaremos sempre dispostos a trabalhar em conjunto com a sociedade e com os meios de comunicação. E para ver se a gente reduz esse número de queimadas. É a questão da informação, passar para as escolas, ter um planejamento educativo para as crianças saberem que o ambiente precisa ser protegido.